Livro Se Eu Fechar os Olhos Agora. Bom, esse livro vai nos contar a história do Paulo e do Eduardo, né? Dois amigos que, após darem uma fugidinha da escola, vão até um bosque, né? Para nadar no lago, para ficar lá fazendo uma horinha. Só que eles encontram um corpo lá. Eles levam um susto assim, vê um corpo de uma mulher, né? Essa mulher, ela tá parcialmente nua. Ela tá da cintura para baixo, ela tá nua, e da cintura para cima ela tá com o seio de fora, o outro seio foi decepado, né? E ela tá toda cheia de facadas, enfim. Ela tá assim mortíssima, né? E aí os meninos ficam loucos, meu Deus, tem uma morta aqui, tem uma morta aqui. Aí eles vão, né, até a polícia, comunicam que tem uma mulher morta, e aí eles ficam, né, meu Deus, né, um crime, não sei o quê. E aí eles começam, as pessoas falam, né, por aí eles que essa mulher era uma puta, que ela saía com todo mundo, que, né, ela tinha reputação altamente duvidosa. E aí essa mulher, né, chamada Anitta, tem um marido que é dentista, e esse marido se apresenta, fala assim, não, eu matei ela, então eu matei. E aí ele vai preso, só que os meninos não acreditam, eles falam, não, tem alguma coisa estranha nessa história, esse homem tá muito velho, tá muito acabado para ter conseguido matar ela, ela é uma mulher grande, forte, como é que ele ia matar ela? Então os meninos ficam intrigados, eles acham que não foi ele, e aí eles começam a investigar, eles falam, não, vamos investigar, porque tá muito esquisita essa história, e aí eles vão até a casa, né, deles, do dentista e da Anitta, para tentar descobrir alguma coisa, e é onde eles encontram, percebem que tem uma terceira pessoa nessa casa, e aí eles seguem essa terceira pessoa e descobrem que é o Biratã, um velhinho lá do asilo e tal. Ele fala que é muito triste a vida lá no asilo, ele sai de vez em quando para dar uma volta, e ele ficou sabendo desse crime e foi lá dar uma investigada, né? E aí os meninos falam para ele, não, você tem que nos ajudar, porque a gente tem que desvendar esse crime, porque eu acho que não foi o dentista. E assim, no primeiro momento ele não quer, ele fala, não, eu não vou investigar nada, eu não tô afim. Só que aí os meninos meio que fazem uma chantageada nele, né? Fala que vai contar lá, tem um velhinho fugiu aqui, não sei o que, né? Que ele sai meio que fugido lá do asilo para passear na rua lá, né? Dar um solé. Aí ele fala, não, tá bom, eu vou ajudar. E aí ele manda os meninos pro cartório. E aí, para tentar, né, achar a certidão de casamento da Anitta, né? E aí lá vai os meninos pro cartório. E aí eles descobrem que, na verdade, o nome dela é Aparecida e não Anitta, gente. Olha só que coisa. E lá nessa cidade tem uma família, que é uma família meio que topzeira, aquela família que manda, aquela família babadeira, que é os Marques Torres. Inclusive o prefeito é Marques Torres, enfim, é uma família que manda e desmanda, e aí eles meio que percebem que tá tendo alguma coisa assim, ela tá meio atrelada a eles e tal. E o Biratã, ele encontra uma foto, né? Na verdade, várias fotos, porque na própria casa do dentista havia um estúdio de revelação de fotos. Então ele encontra várias fotos, né, da Anitta em posições sexuais, com até coisas, né, introduzidas, etc. Enfim, fotos bem chocantes. E ele fica muito intrigado com essas fotos e ele vai atrás, né? Ele começa indo atrás da freira, que é onde ela ficou, porque na verdade ela era uma menina abandonada, né? Então ele vai atrás da freira, inclusive eles fazem até amigos, ficam até amigos, né? No primeiro momento ele dá uma embustida, né? Ele fala que é um padre, mas depois ela descobre, né? Ela acaba descobrindo que ele na verdade é um interno lá do asilo, mas ele fala, né, que ele quer descobrir o que aconteceu, né? Tá tentando investigar o que aconteceu realmente com a Anitta, né? Com a Aparecida. E aí ele descobre, né? Que ela saiu do orfanato para se casar com esse dentista. E esse dentista, ele foi de um seminário também. Ele foi seminarista, mas não se formou para padre. E ele já tinha uma certa idade quando ele casou com ela, né? Muito mais jovem. E então, num belo dia, o dentista se mata. Ele se mata na cadeia, ele diz que ele se mata enforcado com uma gravata, né, na cadeia. E o Biratã, ele fica muito assim, mas como que ele se mata enforcado com uma gravata se na cadeia não tem gravata?
E aí ele vai até o velório lá do médico, né? Inclusive ele acha muito estranho porque... Do médico não, do dentista. Errou! Inclusive ele acha muito estranho porque o padre dá lá, faz a última oração lá para ele, e tem uma mulher que chora muito, né? E ele, que é inclusive a dona do bordel, e tem uma mulher que chora muito, que é a dona do bordel, a Hannah Visuel. Ela chora muito, essa Hannah chora, fica muito assim, e ele meio que vai seguindo. Depois que acaba o velório, ele vai atrás dela para tentar descobrir, né? Não, o que a senhora acha? É tudo muito estranho, ele morrer, se suicidar assim, o que a senhora pensa disso? E ela não dá a menor bola para ele, a menor bola. E aí, com essa freira também, ele descobre que a Anitta tinha um irmão, que eram dois, na verdade, não eram só. Descobre que ela tinha um irmão, que era o Renato, e aí ele vai atrás desse Renato e fala que quer descobrir o que está acontecendo com a irmã dele. E a princípio ele fala que não tem irmã, mas ele fica, né, ele quer saber e tal, e aí o Renato acaba falando, né, que ele tem uma avó que mora numa fazenda, né, num lugar lá e tal, que no caso é a avó da Anitta também, da Aparecida. E aí ele manda os meninos, né, o Paulo e o Eduardo, lá para ver se conversa com essa avó, né, para ver se ela se dá alguma informação, né, o que está acontecendo, né, o que aconteceu com a sua filha e tal e tal. E aí eles vão lá, e a dona Madalena, né, que é a senhorinha, que é a avó da Anitta, não fala nada, né? Ela tá muito doente, tipo, a casa dela é minúscula, né? Só um barraquinho, vamos dizer assim, que eles são muito, muito, muito pobres, e tem um menininho lá também, inclusive com ela, mas ela, tipo, tá morrendo lá, ela não fala nada, eles vão embora e acha que tá tudo perdido, né? Mas o Piratã, assim, fica muito intrigado, né, com a família mesmo, Marques Torres. Ele percebe que tem uma ligação e ele vai até o túmulo. Assim, não é bem túmulo, é como se fosse um jazigo, alguma coisa assim, como se fosse uma capelinha, onde eles colocam todos os enterrados, né, da família. E aí ele percebe que tem uma lápide lá que tá faltando o nome nessa capelinha, né? E aí ele fica muito intrigado, nossa, que coisa, né? Então ele percebe já que tem uma ligação aí entre os Marques Torres, só que parece que a coisa tá tão intrincada que ele não consegue descobrir o que está acontecendo. Bom, se você quiser saber o final da história, fica aí depois da vinhetinha. Se você não quiser saber, para por aí, lê esse livro, porque é muito bom, muito legal mesmo, e depois vocês voltam aqui. Spoiler. Ele descobre, né, finalmente, através da Hannah, né, da prostituta lá, da dona do bordel, que na verdade a família Marques Torres é praticamente assim, gente, é vó com vô, filho, neto, é assim, vou tentar desenhar para vocês o que aconteceu. É assim, a dona Madalena, aquela que estava doente, ela teve um caso com o avô Marques Torres, e aí ela teve a mãe da Anitta, e aí a mãe da Anitta teve um caso com o pai dos Marques Torres, e aí ela teve a Anitta propriamente dita, e a Anitta estava tendo assim, ela, dentre os outros, muitos homens que ela saía com o prefeito, que é o filho Marques Torres. Então assim, né, praticamente a família da Anitta foi toda, né, traçada, vamos dizer assim, pelos Marques Torres. Eles pegavam todas as mulheres da família dela e, tipo, né, não assumiam nem nada, só faziam os filhos, e elas ficavam praticamente na miséria, né? E esse marido, esse dentista, diz que ele era meio viado. Assim. Essa bicha! Assim, né, ele, né, fazia umas coisas, na verdade, acho que ele deixava os amigos dele meio que dar uma, né, na Anitta, deixava transar com a Anitta, vamos dizer assim, porque, assim, ele, acho que nutria um certo desejo para esses homens, mas ele, como ele era embustido, né, que ele era muito religioso, ele deixava os amigos dele, né, fazer o que queria com a Anitta, e a Anitta também não tinha muito o que fazer e tal, né? Então ficava aquela coisa, aquela orgia, aquela loucura, né? E ele descobriu isso através da Hannah. E aí o que aconteceu? Ele, no final, ele vai lá, porque a Hannah conta, né, que o Renato, na verdade, era amante
da mulher do prefeito, gente. Olha só, enquanto o prefeito pegava a irmã, o irmão pegava a esposa do prefeito, gente. Olha que rolo. E aí ele vai até essa cabana, né, pra tentar, porque ele, a princípio ele achava que podia ser a Hannah, né, a dona do bordel, que tinha matado ela por despeito, por inveja e tal. Só que aí ele acaba descobrindo que quem matou, na verdade, foi a mulher do prefeito, porque ela meio que descobriu, né, aquela rede, né, aquela orgia, aquela coisa que o marido dela fazia, etc, etc. E aí ele foi até essa cabana onde os dois se encontravam, né, o Renato e a mulher do prefeito. E aí chegando lá, a filha do prefeito estava com a arma apontada para os dois, falando que ia matar, porque, observação, a filha do prefeito também tinha um caso com o Renato, gente. Olha só, além dele pegar a mãe, ele pegava a filha, enquanto isso a irmã pegava o marido. E olha, gente, espero que tenha dado para entender, porque realmente eu tive que voltar umas 3 vezes para entender esse final, tá, gente? Então, assim, e aí ela atira, né? Só que aí vai pro futuro e aí conta já os meninos grandes e tal. O Paulo, na verdade, vira acho que é arquiteto, se eu não me engano, engenheiro, alguma coisa assim. E aí ele viaja muito, vai para fora do Brasil e tal. E aí numa dessas voltas pro Brasil, ele manda uma correspondência pro Eduardo. E aí descobre, né, através da família dele, que o Eduardo tá morto, mas que o Eduardo deixou um escrito, né, que ele falou assim, que nunca mais conseguiu esquecer esse caso, e ele deixou um escrito para poder escrever o livro. E antes disso, se eu não me engano, é o Paulo, né, ainda criança, ele tá passando assim, e aí ele vê no carro o prefeito com a esposa e a filha, ou seja, né, quem morreu foi o Biratã com o tiro da filha lá, né. Então, gente, espero que tenha dado para entender, né, é muito confuso também, achei um final bastante confuso, foi muito surpreendente, né, que eu jamais podia imaginar que o Renato, irmão da Anitta, tinha um caso com as duas, né? Enquanto o marido tinha um caso com a Anitta e aquele rolo todo. E o marido que fazia as fotos também, inclusive. Quem fotografava aquelas orgias, aquelas coisas todas, era o próprio marido dela. Então, assim, né? Ele deixava, né? Coitada, ela era coitada, mas também nem tanto, porque ela chantageou, né? Depois que ela descobriu o caso do Renato com a esposa do prefeito, ela meio que quis chantagear também. Foi um dos motivos também pelos quais a esposa matou, né? A esposa do prefeito matou ela. E, enfim, gente, é um livro bastante confuso no final, mas eu achei muito legal a história, sabe? Muito bacana. Uma história, assim, que me prendeu mesmo. Eu queria saber todo o tempo, por mais que tinha muito rolo, assim, muita coisa enrolada, mas de qualquer maneira eu tava louca pra saber, muito curiosa. E eu gostei bastante do final, achei bastante diferente, né? Não foi um final clichê. E a história também foi muito boa. Então, eu particularmente é o gênero que eu mais gosto, então, né, gente? Mas assim, se vocês não entenderam muito bem, leia o livro, porque vale a pena, viu? Então, essa foi nossa resenha de hoje. Obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo e até a nossa próxima resenha.